E amém. Glória a Deus. Bom, gente, vou me retirar porque não sou eu que vou pregar hoje. Quero convidar aqui a pastora Carla. Que eu passei para ela a tarefa. Então, minha filha, deixa Deus te usar. Estou orando por você. Eu sei, também estou. Ei, Igreja do Senhor avivada! Glória a Deus! Tem mulher cheia do Espírito Santo aqui? Então diz para ele que você o ama. Diga palavras para ele. Fala para ele o quanto você é grata por você ter sido criada, amada, adornada, por você ser chamada de noiva do Cordeiro. Aleluia. Você está preparada? Aleluia. A palavra nos chama de raça eleita, nação santa, povo. E eu vou trazer para o nosso contexto. Mulheres de propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer uma. Você não nasceu para fazer qualquer coisa, para adorar qualquer Deus, não. Você nasceu para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. E por que você não deu um brado de vitória ainda? Aleluia! Eita! Que presença é essa do Senhor aqui? Meu Deus! Mulheres, quantas de nós está cansada de lutar e de não alcançar vitórias? Quantas de nós aqui já falaram mais que a boca? Não precisa responder não, que eu sei. Vou começar de mim. Quantas já desanimaram diante dos desafios, diante das dificuldades? Quantas já se viram diante do gigante e não se lembraram que tinha pedra? Quantas não viram escape em meio ao caos? Quanto tempo você não fala, não sorri, não chama o seu papai para tomar café com você? Quanto tempo o som das mensagens da rede social tira o seu foco com ele? Sabe aquele barulhinho? Tim! Acabou de acontecer aí, ó. Tim! Quanto tempo tem que esse barulhinho te afasta da presença? Quanto tempo você não edifica um altar para ele, de adoração? Aonde você se perdeu, mulher? Hoje nós vamos falar sobre o declínio da fé e a ação divina. Deus é tão perfeito, que quando a pastora me disse que eu iria pregar, porque ela não pede, ela manda, a gente obedece, cala a boca. E desde o início em que a oração, os louvores e a nossa oração de hoje, que é a intimidade com Deus, está fazendo uma coxa de retalho com aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para nós nessa noite. Ele é perfeito. A pastora, praticamente, ela falou tudo aquilo que Ele me deu para ministrar para nós. Então, esteja atenta. Esteja atenta, vamos orar. Pai, nessa noite eu me diminuo para que o Senhor cresça. Que o Senhor, Pai, faça na nossa mente, que ela seja totalmente cativa ao Senhor, que os nossos pensamentos agora, Senhor, estejam alinhados com o vosso pensamento. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. Nós damos uma ordem agora ao mundo espiritual, para que toda mulher que aqui está, que seja no online, que seja no presencial, a mente dela está cativa ao Senhor. Nós damos uma ordem aos inimigos de Deus,
que eles não venham paralisar, porque eles não têm poder sobre nenhuma de nós. Esse ambiente está selado com os anjos do Senhor, pois aqui é a vida e vida em abundância, e nós declaramos que nessa noite as leoas, elas sairão do cativeiro, elas serão libertas para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Amém? Mulher, Deus quer iniciar uma nova fase de conquistas na sua vida. Acho que vocês não ouviram. Mulheres, Deus quer iniciar uma nova fase de conquistas na sua vida. Abra sua Bíblia, lá em 1 Samuel 7. Eu falei. Ele está falando desde o início. Nós é que não estamos prestando atenção. Intimidade com Ele é tudo. Amém? A palavra do Senhor, lá em 1 Samuel 7, vai dizer assim. E os homens de Quiriate-Jearim vieram, ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Quiriate-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retomardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós. E preparai o vosso coração para o Senhor e servi a Ele somente, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Balaíns e Astarote e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. E jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós, ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro, que ainda mamava, e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E quando Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão, naquele dia, sobre os filisteus, e os desmantelou. E eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus, e os feriram, até eles chegarem abaixo de Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra e colocou em Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia! Então vamos contextualizar bem rapidamente. Nos capítulos anteriores, capítulo 6, 5 para frente, nós lemos que houve várias guerras. E todas essas guerras, os filisteus ganharam do povo de Israel. E em uma dessas, a arca foi tomada. E a arca representava o quê? A presença de Deus. Então, vamos imaginar. O povo de Israel estava sem a arca. Sem a presença, aquela que dava garantia de vitória. Essa presença estava com os inimigos. Porém, Deus não se manifestou aos filisteus. Pelo contrário. Se manifestou com destruição e peste. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de um povo vivo.
Ele não é Deus de treva. Ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de princípios. E por isso, os filisteus já não suportavam mais a presença da arca. Então, ela teve que ser devolvida. Eles arrumaram um jeitinho. Depois vocês leiam lá, porque é muito grande. Eles arrumaram um jeitinho e devolveram a arca, assim, ó. Pode ficar, porque nós já não queremos mais essa arca conosco. Eles já não podiam com a glória de Deus. Então, eles devolvem a arca. Essa arca foi parar na casa de Abinadab e o seu filho ficou responsável por ela. E aqui a gente começa a nossa pregação. Israel estava numa situação caótica, de profunda orfandade espiritual. Já não tinha onde cultuar, aonde se reunir como uma reunião como essa hoje, onde nós professamos a nossa fé, onde nós dizemos quem é o nosso Deus, onde nós nos fortalecemos unidas, porque na unidade há milagre, há força, há poder, há renovo, há reconstrução. Israel não vivia isso mais, ele estava órfão de Deus. Por quê? Porque no meio deles havia deuses com D minúsculo, deuses estranhos, Astarotes. Quais deuses, com D minúsculo, têm tirado o verdadeiro Deus, o verdadeiro lugar do Deus de Israel da sua vida? Qual Deus tem sido posto no lugar do Deus de Israel? Porque se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo. Ou ele é o primeiro na nossa vida, ou nós vamos ficar sem ele. E aí a orfandade vai chegar. A arca, então, ficou em Kiriat Jearim por cerca de 20 anos. E Israel, então, começa a viver um processo de decomposição moral, social e espiritual. Porque eu começo a entender que quando eu não tenho Deus, eu sou como um peixe fora d'água. Ou eu estou em Deus e vivo com Ele, porque eu estou nele. Se eu estou fora, eu estou sem Deus. Então, se eu estou fora de Deus, eu sou como um peixe fora d'água. Eu sou um nada. Eu morro. Porque a água é o oxigênio que o peixe tem, o oxigênio que o peixe precisa. E Deus é o ar que eu respiro. Deus é o meu tudo. Sem Ele nós não somos nada. A fé então estava deturpada. A aliança com outros deuses estavam sendo feitas. Estava tudo um caos em Israel. E você, mulher? Quantas vezes você viveu um caos na vida, um caos espiritual? Um caos financeiro, um caos no relacionamento, um caos na sua intimidade com o Senhor. Israel estava vivendo uma afronta, uma vergonha para uma paternidade que já tinha sido estabelecida. Por que você está falando assim, pastora? Porque Deus já tinha mostrado, já havia se manifestado desde o princípio. E Israel esquece quem é o Deus dele, o Deus dos pais dele. E muitas das vezes eu e você fazemos isso com Deus. Nós negamos o nosso Deus. Trocamos o nosso Deus por um prato de lentilha. Por um momento no TikTok, por um momento no WhatsApp. Por um momento de novela. Quando Jesus voltar, vai ter novela? Quando Jesus voltar, vai ter TikTok? Isaías 64:8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nosso barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. É tão bonito a gente falar que, ó Senhor, nós somos o barro, e o Senhor é o oleiro, o Senhor é que me constrói e me reconstrói. Mentira! Mentira! Nós estamos preferindo servir a nossa vontade do que a vontade do Senhor. E muitas das vezes nós sofremos, padecemos, porque nós não reconhecemos a nossa própria mentira. E nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos estar revestidos da glória de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus. Ou nós não conseguiremos viver as batalhas. E assim estava Israel, diante dessa situação. O que Israel faz? Começa a lamentar.
Lamentações, ela significa poemas. Mas nesse contexto aqui vai significar orações. Então ele começa, até que enfim, ele começa a orar. Ele reconhece a situação que ele estava e ele começa a clamar. E ele começa a clamar, ele começa a clamar, e alguém ouve a oração. Deus permite que Samuel ouça as lamentações do povo e vai tentar falar com o povo. E aqui eu queria fazer um adendo. Muitas das vezes, nós, enquanto líderes, avisamos, falamos, damos conselhos segundo a Bíblia, e muitas das vezes vocês não ouvem. E aí vem a orfandade. Uma mulher de Deus, ela vive a intimidade no quarto dela. Ela vive no QG, que eu chamo de quarto de guerra. Porque quando ela vem enfrentar as batalhas aqui fora, ela está munida de forças que ela conseguiu lá no secreto. Não espera chegar aqui na igreja, não espera chegar uma líder e te dar forças, não. Ela vai te orientar, ela vai te posicionar no caminho, ela vai te direcionar, mas o posicionamento vem de você. Então Deus permite que Samuel ouça, e Samuel resolve falar com o povo. E ele vai dirigir 3 princípios. Mas antes, Samuel diz assim: se é de todo o vosso coração. Sabe o que é o se? É uma conjunção condicionada. Há um tchan, entendeu? Há uma hipótese, há uma situação aí. Para que uma aconteça, a outra tem que vir primeiro. E por que esse sim, pastora? Porque tem que ser genuíno. Quando ele fala, se é de todo o vosso coração que estão voltando, tinha que ser verdadeiro. E dos 3 princípios que ele vai dizer, o primeiro que ele diz: tirem os deuses, com letra minúscula, do meio de vocês. Renúncia, minhas irmãs. Renúncia. Arrependimento. O que 1 João 19 nos ensina? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De repente, o seu Baal, o seu pecado, o seu Deus com D minúsculo, não é homem, não é prostituição, pode ser qualquer coisa. Tudo aquilo que nós colocamos antes do Senhor é um Deus. Se você busca Ele primeiro do que o seu Deus, o nosso Deus, você está criando um Deus para você. Qual é o seu Baal hoje? Misericórdia, pastora, misericórdia não. Eu não estou aqui para brincar com vocês. Deus falou muito sério. Qual é o seu Baal? Qual é o Deus que tem tirado você da presença do Senhor? O segundo princípio, preparem o vosso coração ao Senhor. Observar e obedecer os mandamentos do Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, peraí, pastora, a senhora está falando que eu preciso tirar os deuses, eu preciso confessar os meus pecados e obedecer os mandamentos? Óbvio. Não tem outra saída. Ou nós observamos e obedecemos, ou nós vamos morrer. Se ele deixou estabelecido 10, é para cumprir os 10. O terceiro princípio, servir. Respondeu-lhe Jesus, está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A forma de nós servirmos também conta. Às vezes você vem servir para que o pastor te veja, para que você apareça lá no Instagram da Lagoinha. Meu irmão, minha irmã, não perde tempo não. Vem com seu coração limpo. Vem para servir ao Rei dos Reis, aquele que te amou primeiro, mesmo desde o ventre materno. Não venha com o seu coração querendo se mostrar, aparecer, porque não vai rolar. Não vai dar certo. Isso é um Deus com D minúsculo.
Você está aqui para servir a Ele. Não é para se mostrar. Se fosse para você se mostrar, eu vou falar não. Está ao vivo. Certa feita, disse Deus a Josué: Josué, há pecado no arraial. Enquanto não se resolver essa situação, eu não me manifestarei a vocês. Sabe por que vocês não estão ouvindo a voz do Senhor? A pastora falou isso aqui, ó. Sabe por que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor? Por que Deus não está se manifestando a nós? Porque tem pecado, porque tem sujeira, porque tem lama. E nós aprendemos no curso que quando nós confessamos, nós deixamos para trás o pecado. E aquilo ali nos liberta. É necessário você confessar o seu pecado e deixar para trás. Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. E é impossível nós conhecermos a Deus, conhecer a palavra e continuar da mesma forma. Tem alguma coisa errada aí. Aonde Jesus entra, algo acontece. Se havia morte, há vida. Se há enfermidade, há cura. Se há leproso, ele sai curado. Se tem coxo, ele sai andando. Então, o que está acontecendo? Aonde Jesus entra, o sangue, o novo e vivo caminho permanece, constrói, tudo se faz novo. Se a minha vida e a sua vida não está rompendo, algo está errado. Vamos olhar os deuses com D minúsculo. Tem coisa errada. Voltando a Samuel. Então assim o povo fez. Tiraram os deuses estranhos do meio deles e começaram a servir somente ao Senhor. Então eles recebem boas notícias, porque o evangelho é isso. Se você obedece, se você observa e se você cumpre, Deus se manifesta. Porque a Bíblia diz que receberam boas notícias, ou seja, o evangelho alcançou esse povo. Samuel então pede que eles se reúnam em Mispa. Repete comigo. Torre de vigia. Não, gente, é para falar. Torre de vigia. Agora o céu ouviu. Então, Samuel começa a interceder por eles. No verso 6, quando eles se reúnem em Mispa e tiram a água e derramaram perante o Senhor, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Mas eles derramaram a água? Samuel estava orando? O que tem a ver? Minhas irmãs, a água também representa purificação, vida, renovo, o lavar espiritual. Representa o Espírito Santo de Deus. E o perdão dos nossos pecados, ele é lavado, ele é levado para o mar do esquecimento do Senhor. É por isso que quando um ora, o outro renuncia ao derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele que confessa. Então eles eles reconheceram que pecaram contra o Senhor. Eu imagino que o céu ficou em festa. Eu imagino que o céu estava pentecostal. Aleluia! Eles entenderam que eles pecaram contra ti, Pai. Mas, nem tudo são flores. No reino de Deus, as coisas acontecem. Desde o dia que nós aceitamos o Senhor, a luta já começou. Não se enganem. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu. Então os filisteus ouviram que Israel estava se reunindo. Imagina esse contexto aqui. Presta atenção comigo. Os filisteus estão lá fora. E ele ficou sabendo que o culto Shine começou a acontecer. Aí vem aquelas doidas babando. Peraí, vamos contra-atacar, vamos fazer bagunça. Eu acho lindo demais o nosso Deus. E de repente nós começamos a ficar com medo. Começamos a ficar, meu Deus, e agora aquelas mulheres vão entrar com metralhadoras, vão atirar, vão nos matar. De repente uma pastora ungida, a pastora Gisela, levanta, pera, cala a boca, que aqui o Senhor comanda tudo. Pera aí que nós estamos servindo ao Deus de Israel. É isso aí, é o Deus de Israel. É isso. Então Samuel
tranquilo da vida, sabendo quem era o Deus dele. Espera aí, gente, eu vou orar. Espera aí, eu vou orar, calma. Então, a Bíblia diz que ele faz a oferta de holocausto, ou seja, a sacrifício. Houve quebrantamento, aliança de sangue, renovação da aliança, e o Senhor responde a Samuel. Ah, meu Deus! Depois da oração, do arrependimento, a confissão dos pecados, a oferta de holocausto, Deus vem e responde a Samuel. Meu Deus! Sabe o que significa o nome Samuel? Shem. Eu estou chique, Shem. Quer dizer nome. El quer dizer Deus. O nome de Deus. Deus ouve. Então fala aí, Samuel. Não, está muito fraco, gente. Nós somos guerreiras. Samuel. Deus ouve. Estava um caos, orfandade espiritual. O povo vai lamentar. Deus levanta o intercessor. Eles reconhecem. Há holocausto, há renovação de aliança. Deus ouve. Sabe por que Deus ouviu? Porque houve cumprimento de princípios. Porque houve arrependimento, houve coração quebrantado. E o Senhor não resiste a um coração contrito. Mas Deus também sabia que o povo de Israel estava fisicamente e espiritualmente fraco. Eles não estavam preparados para ser um exército que ia lutar, né? O negócio estava difícil. Deus conhece o seu coração, minha irmã. Ele sabe quando a luta está difícil. Ele sabia que o povo não estava preparado para enfrentar um inimigo com tamanha arma. Mas sabe o que eu aprendo aqui, minhas irmãs? Sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem servidão, não há vitória. Vou falar de novo. Sem arrependimento, sem confissão de pecado e servidão, não há vitória. Porque o doce Espírito nos convence da necessidade de reconciliação com Deus. Jesus, ele foi levado àquela cruz, àquele madeiro, e ele conquistou para mim e para você o ministério da reconciliação com Deus. Por que está tão difícil de confessar para Ele aquilo que tem te prendido? Vale muito mais a pena estar na presença dEle do que estar algemado com as trevas. Cuidado, porque aquilo que você tolera é aquilo que vai te levar para o seu destino. Quando existe arrependimento, minhas irmãs, baseado na oração, baseado na confissão de pecado, baseado na aliança, o altar é restaurado. No verso 10, a Bíblia vai dizer que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para entrar. Então vamos de novo, cola comigo, presta atenção. Estão aqui, e o povo está lá. Tum, tum, tum. E eles começam a ouvir as batidas do filisteu chegando. E eles começam a temer. E o coração de uma começa a disparar. E aquele temor, vai chegando aquele medo, é agora que nós vamos morrer. Mas a Bíblia diz que naquele dia, fala comigo, naquele dia, e hoje é o seu dia. Naquele dia, Deus trovejou. Deus trovejou. Deus trovejou com grande estrondo sobre os inimigos. E eles entraram em pânico. Sabe o que é entrar em pânico, gente? É o físico, o espiritual, o emocional. Você fica todo desconcertado, você não sabe para onde eu vou, onde eu estou. Você perde o controle das suas forças. Foi assim que o inimigo ficou. Que os filisteus ficaram. Vocês estão entendendo o Deus que nós servimos? O povo não precisou fazer nada. Deus foi lá e falou, deixa comigo. Derrubou o inimigo. Entenda, minha irmã, entenda. Quando nós vivemos princípio, Deus cumpre a palavra dele. Você não precisa fazer nada. Nada. Ele simplesmente, ele extermina o inimigo das nossas almas.
Meu Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aleluia! Meu Deus! Deus é soberano sobre as suas lutas, minha irmã. Deus é soberano. Ele sabe como que está doendo. Ele sabe o quanto que dói, o quanto que você sofre, o quanto que você chora. Mas é preciso nós fazermos algo. É preciso haver arrependimento. Porque senão é impossível o nosso Deus agir. Deus derrotou os filisteus. Porque Ele mesmo peleja as nossas guerras. E não sou eu que estou dizendo, é Deuteronômio 3:22. Está falando assim, ó, não temais, porque o Senhor, vosso Deus é que peleja por você. Por que você está pelejando com aquele marido, com aquele filho, com aquele namorado, com aquele noivo? Vai para o joelho. Vai para o joelho. Vai construir o seu altar de intimidade. Certa feita, vocês já devem ter ouvido isso. Na Inglaterra, um professor foi levar os seus alunos para visitar a casa de John Wesley. E quando chegou lá, um dos meninos subiu até o quarto e viu um tapete e um círculo. Viu lá, um círculo, assim, marcado. Imagina o tapete lá da sua casa e um círculo assim. O professor mostrou a casa e eles foram embora. Quando ele saiu, ele viu que faltou alguém. Onde é que está esse menino, né? Voltou atrás para procurar o aluno. Onde estava? Ele estava exatamente de joelhos, onde estava aquele círculo. E ele põe a mão no ombro do aluno e diz, vamos, Billy, vamos embora. Mas quando ele chegou, ele ouviu, dizendo assim, faz em mim, de novo. Faz em mim, pai, aquilo que o Senhor fez nele. Então, o professor chama ele para poder ir embora. Sabe quem era esse menino? O maior avivalista da Inglaterra, Billy Graham. Porque ele teve a humildade de reconhecer que ali tinha um altar de adoração e ele queria que fizesse de novo. Imagina um tapete com as marcas do seu joelho. O legado de oração que você está deixando. Você tem se preocupado com isso? A sua família tem que estar no joelho. O seu marido tem que estar dobrado, mais que o seu joelho. Não pode haver espaço entre o seu joelho e os céus. As batidas do seu coração têm que estar alinhadas com as batidas do eterno. Porque senão nós não vamos conseguir superar essas guerras. Os tempos são difíceis. O Deus Sabaote é o Deus dos exércitos. É Ele que luta as nossas lutas. Tendo feito isso, derrotados os inimigos, o povo deveria seguir o caminho. Ah, vencemos a luta, vamos embora, let's go to the beach. Só que não. Só que não. Naquele lugar havia um homem de Deus. Havia um homem com intimidade tão profunda, que eu fiquei imaginando Samuel olhando. Vencemos a guerra, Deus agiu. E agora? Meu Deus. Então ele vai, se agacha. A Bíblia diz que ele pega uma pedra, coloca entre Mispa e Sem. E ele diz, Ebenezer. E a Bíblia diz que ele abre a boca e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo, pedra de ajuda. Pedra de auxílio. Pedra de socorro. Ei, presta atenção numa coisa. Samuel, nome de Deus, aquele que ouve. Mispa, torre de vigia. Ebenezer, pedra de ajuda. Mulher, Deus ouve as suas orações. Ele vigia o seu deserto, porque Ele ouve o que você fala. Ele não está dormindo. Ele é o teu socorro bem na hora da angústia. Não se abata. Não esmureça sua fé.
Não perca a sua intimidade. Porque é na intimidade que é dado poder, força, autoridade dos céus. Não esmureça. Seja em Mispa, seja em Portugal, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, Deus ouvirá pelo seu socorro. E Ele virá ao teu auxílio. Não se esqueça. Mas diante de todas as lutas, nós temos tido esse discernimento espiritual como Samuel teve? Porque ele poderia ir juntamente com o povo, pega as mulas, pega as bolsas, pega o pão, pega a arca, vamos embora. Não. A Bíblia diz que ele foi o único que parou e plantou um altar de adoração. Mas sabe o que mais mexe comigo? O que eu fiquei indignada, porque eu vi que eu não conheço a Deus profundamente ainda. Quem mandou Samuel fazer isso? Fala para mim. Quem mandou Samuel pegar uma pedra e edificar a Deus? Ninguém mandou. Ninguém mandou. Minhas irmãs, não terceirizem aquilo que é responsabilidade sua. A gratidão, o culto, a sua intimidade é pessoal e intransferível. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer fingimento. Ele quer a verdade. Entenda uma coisa. Deus ele não vai te pedir para fazer nada. Ele vai esperar você agir. Porque ele não pediu para Samuel. Há coisas que você vai ter que fazer e ele não vai te pedir. Pastora, como é que eu vou saber? Não sei. Vai para o seu quarto, vai orar, vai perguntar a ele. Porque só quem tem intimidade ouve a voz dele. Só quem tem ele, só quem caminha com ele, consegue ouvir, discernir os tempos, discernir as lutas, discernir qual arma eu devo usar. Na verdade, tem que usar todas. Sem olhos molhados, joelhos dobrados, não há coração quebrantado. O Senhor é a pedra que ajudou Davi a derrubar o gigante Golias. Ele é a pedra que ajudou Davi também a escapar das mãos de Saul. Ele é a pedra espiritual que sempre acompanhou o povo no deserto. E ainda hoje ele continua nos acompanhando. Ele não esqueceu de nós. Salmo 54 diz que Davi diz que Deus é o nosso ajudador. É Ele que sustenta a nossa vida. A quem mais eu servirei? A quem mais eu servirei se não for o nosso Deus? Eu vou servir a homens? Não. Se eu venho para a igreja, eu venho cultuar a Deus. Se eu sirvo a Ele, eu sirvo porque eu o amo, porque eu reconheço o sacrifício dEle. E muitas das vezes, porque a pastora não te cumprimentou, o pastor não te ligou, porque o líder de GC não te viu, você vai embora. Você deixa a sua fé se abalar. Que tipo de crente nós temos sido? Você está aqui para agradar homens ou a Deus? Vós também sois como pedras vivas. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sabe por que nós somos comparadas a pedras vivas? Porque a pedra, ela é um fragmento da rocha. Quem é a rocha da nossa salvação? Só que ela nos chama de pedras vivas. Pedra viva. Você não está morta. Você é uma pedra, porque vem a seta, mas você não balança. Vem a onda, mas você não tosqueneja. Vem a luta, mas você não se abala. Porque Ele é contigo. Ele é contigo, igreja. Ele é contigo. Confie para sempre no Senhor. Somente no Senhor, porque Ele é a rocha eterna. Nós, a igreja, somos um edifício espiritual. Cristo é a base sólida, a pedra angular,
Os crentes são as pedras que encaixam nesse edifício. O que eu e você temos feito para edificar esse edifício? Para trazer outras pedras para estarem aqui conosco. Olha quantas cadeiras vazias ainda. Sabe por que nós não estamos conseguindo? Porque o Espírito Santo que habita em nós ainda não faz morada plenamente. Não é porque Ele não quer, não. É porque nós não buscamos. Porque eu só posso falar daquilo que eu vivo. A boca fala do que o coração está cheio. Era para essa igreja estar lotada aqui. Nós não estamos sendo cartas vivas, pedras vivas lá fora. Recebemos dele poder, direção, vida e vida em abundância. Não é qualquer vida que você recebe, é uma vida em abundância. Sabe quando o leite ferve, a água ferve e fica aquela abundância assim, e vai transbordando para fora? É essa abundância que ele tem para mim e para você. Não é raso, não, é abundância, é muito, é muito, é muito. E ele quer transbordar. E essa noite ele vai transbordar se você permitir. Construa esse altar. Renda graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Apesar de todos os desafios, crises, incertezas, Ele continua sendo Deus e você continua sendo vista pelo céu. Porque as mãos dele não estão encolhidas, nem os ouvidos cerrados para não te ouvir. Ele continua te ouvindo. Não olhe para trás como a mulher de Ló, que não quis olhar para a salvação. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor, no autor e consumador da sua fé. Escuta isso aqui, igreja. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Reconheça que o sobrenatural governa no natural. Reconheça que o divino opera sobre o humano. Reconheça que Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Reconheça que tu és um milagre. Reconheça que tens um propósito. Reconheça que você carrega uma palavra. Reconheça que você é pedra viva. Reconheça que você é filha. Reconheça que você tem um lugar à mesa. Reconheça que Ele pode trovejar na sua vida hoje. Samuel fez um altar representando um memorial de gratidão pelo que Deus fez. Ele alimentou a fé dele no presente. Como? Trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. O memorial, minhas irmãs, é o sustento para a nossa fé hoje e para o futuro. Sabe por que Samuel construiu esse memorial de gratidão? Porque havia intimidade. E a intimidade revela a essência da natureza e o caráter de Cristo em nós. Mas ele transbordou do que ele estava cheio, por dentro. E aqui eu quero deixar uma reflexão. Sabe da onde que ele tirou esse altar? Sabe por que ele pôs para fora o altar? Porque ele estava cheio. Ele teve o discernimento de entender que aquilo que Deus fez foi muito mais do que ele merecia. E só quem reconhece a grandeza, a obra de Deus, pode botar para fora o altar. Sabe por que a pastora Josileide acabou de dar um aleluia aqui? Sabe por que você, quando está no culto, estamos aqui no culto, gritamos glória a Deus, aleluia? Sabe por quê? Porque tem um culto acontecendo dentro de você. E esse culto é o Espírito Santo que se manifesta. Por isso que você grita aleluia, glória a Deus. Porque Paulo nos ensina que ninguém pode falar Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Se não tiver Cristo que vive dentro de mim. Então faça da sua vida um culto. Mas um culto voluntário. Não um culto por obrigação. Um culto racional, agradável ao Senhor. Tem atitudes que Deus não vai mandar você fazer. Ele vai esperar você fazer. O seu altar exterior vai revelar a qualidade. Perdão, o seu altar exterior vai revelar a qualidade, o nível, a profundidade e o cheiro. Seja ele o bom perfume de Cristo ou de sepulcro. No altar interior. Eu vou repetir. O seu altar exterior, aquilo que você apresenta para Deus e para o outro, ele vai
Ele vai revelar a qualidade da sua intimidade, o nível, a profundidade e o cheiro do bom perfume de Cristo ou de sepulcro. Isso porque eu só posso tirar de dentro e colocar para fora aquilo que eu vivo, aquilo que está em mim. Quando você está no seu secreto, você está realizando um culto a Ele. O nosso viver tem que ser um culto, um estilo de vida renovado, transformado pela graça, pelo poder e autoridade do Espírito Santo. Mulher, escute isso e brade na terra. Brade, brade. Porque eu entendi. E preciso continuar entendendo e aprendendo. Que só quem tem fogo por dentro, só tem fogo por fora, se a lenha estiver queimando por dentro. Só existe altar se o coração estiver contrito. Só existe adoração genuína se houver quebrantamento. Só existe o caminho se não houver atalhos. Só existe veste de santidade se você permitir que as suas máscaras caiam. Só existe fogo se houver renúncias. Só existe enchimento se houver esvaziamento. Só existe ação divina se houver fé. O altar revela quem Deus é para você. Samuel demonstrou que Deus era tudo para ele, tudo. E ele tinha total dependência. Um crente carnal não gera um altar, não gera um memorial, porque ele não reconhece Deus no Espírito. Já um crente espiritual, ele só não vive no Espírito, como ele brada no Espírito, como ele fala no Espírito, como ele ora no Espírito, como ele põe as mãos e cura pelo Espírito. Ele vive pelo Espírito, pelo poder, pela ação do Espírito Santo, porque ele é comandado pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus. Igreja, minhas irmãs, nós não temos noção. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia vive e reina dentro de mim e de você. Nós temos autoridade e poder que nos foi dada do céu. O inimigo não pode contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus sonhos. Ele não tem poder. Quando você adora em meio às lutas, você recebe poder, reforço, força, autoridade e auxílio do céu. Cuidado para que a sua fé não caia em declínio. Não se isole. Não permita que a situação entre num estado caótico. Não permita que você esteja em frangalhos, que a sua autoestima fique baixa. Cuidado com os falsos deuses. Cuidado, porque o altar, ele tem que ser restaurado todos os dias, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vimos que Israel estava em meio ao caos. No verso 2, a palavra chama o povo de Israel de casa de Israel. Quando houve quebrantamento, no verso 4, eles são chamados de filhos. Ei, presta atenção. Suas escolhas não mudam Deus, mudam o seu destino. Eles eram chamados de casa de Israel, um ajuntamento. Quando eles reconheceram o erro, se quebrantaram, permitiram que Deus habitasse com eles, eles foram chamados de filhos. A sua paternidade está selada, garantida no céu. Ninguém te toma, só se você não se posicionar. Deus devolveu todas as cidades que os filisteus tinham roubado. Em luta, Ele luta as suas guerras. Ele te devolve o que é seu, trazendo a paz. Porque as vestes que são suas não cabem no outro. Saul tentou levar a armadura dele para Davi, inocente. O que era de Davi era de Davi, o que era de Saul era de Saul. Aquilo que Deus preparou para você é seu. Ninguém toma. Assume o seu papel, se posicione, mulher. Jezabel pode ter ameaçado, Saul pode ter perseguido você por um tempo, Faraó pode ter matado seus sonhos por um tempo, Mardoqueu pode até ter preparado uma forca para você. Podem estar te trapaceando, podem ter tentado entulhar os seus poços,
Mas eu vou te dizer, no tempo certo, as chuvas brotarão e Deus trovejará. No tempo certo, Ele fará. Ele fará. Ei, sabe qual é a verdade? Não é a ação do inimigo, mas é a ausência de Deus. O inimigo só age na nossa vida quando nós permitimos que Deus se ausente da nossa presença. O caos não te define, creia na fidelidade dele. E para finalizar, que eles já chegaram aqui, eu nem percebi, eu fingi que percebi. Isaías 41:13 diz: o Senhor prometeu nos ajudar pessoalmente, dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo, eu sou a pedra de auxílio. Aleluia! Aleluia! Deus me chamou pra tudo abandonar. Louve a Ele, louve a Ele. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Meu Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estará, para sempre estará. Assim como o povo de Israel teve a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos, hoje você terá a mesma oportunidade. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro, para você que nunca conheceu esse Deus de que nós falamos aqui. Você que perdeu o sabor da vida, que acha que não tem nada para agradecer. Você que se sente um lixo social. Você que está se sentindo um caos, está em um caos espiritual, tem um complexo de inferioridade, começa as coisas e não termina, não enxerga o futuro, você tem enxergado só a sepultura na sua frente, acha que nasceu para sofrer, a sua vida está fadada a um fracasso, não gosta do seu presente, não gosta do que você vê, odeia o seu passado, nada dá certo, você está cansada de lutar e quer hoje levantar um altar de gratidão, reconhecer que até aqui o Senhor te ajudou. Levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Aleluia. Você pode vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você que está do lado dessa pessoa que levantou a mão, traga ela aqui. Eu quero orar por você. Você que levantou a mão e quer aceitar Jesus, pode vir aqui, pode vir. Nós vamos orar por você. O segundo convite que eu quero fazer é para você que se afastou do caminho, o vivo caminho, colocou ídolos no seu coração, viveu à margem da sociedade, esqueceu de que Ele é seu pai, você nem consegue chamar Ele de paizinho mais.
daquele que te criou. Venha como você está, sem força, sem fé. Porque junto nós vamos orar por você. Se você está nessa situação, venha. Venha que nós vamos orar. Aleluia. Você que levantou a mão para aceitar Jesus e ficou com vergonha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele morreu na cruz, ele não teve vergonha de você. Pelo contrário, ele te amou com preço de sangue. E ele se permitiu ser crucificado, morto, por mim e por você. Não tenha vergonha de o reconhecê-lo diante dos homens, porque você está reconhecendo ele diante de Deus. Você está reconhecendo que você precisa de ajuda. Pode vir, eu te espero, pode vir, porque a sua vida é preciosa. Ele preparou esse culto para você, para você. Amém, amém. Estenda suas mãos, vamos orar pela nossa irmã que já aceitou Jesus e a vida dela tem estado difícil. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer pela vida da tua filha e dizer, Senhor, que ela está entregando as suas vidas, a sua vida ao Senhor. Que o Senhor seja a pedra de socorro, que o Senhor seja o ajudador que ela precisa, que o Senhor seja o abraço que ela necessita, porque o Senhor é amor, o Senhor não tem amor, tu és o próprio amor. Que ela sinta a paternidade, Pai, sendo restaurada agora. Que toda orfandade, Pai, bata em retirada pelo poder do nome de Jesus. Que todo espírito de rejeição, ó Pai, que um dia imperou sobre a vida dela, nós declaramos falido agora, porque o nome dela está sendo escrito no livro da vida. E o Senhor reconhece a paternidade, Pai. E hoje uma nova história está sendo escrita. Obrigada, Senhor, porque a tua filha voltou para o teu colo. Obrigada, Senhor, porque há vinho e pão novo na mesa, Pai. Obrigada porque há sandálias novas. Obrigada porque há anel novo. Obrigada porque há vestes novas. Obrigada porque o anel está sendo posto de filha. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que essa vida está hoje, Pai, sendo selada no reino espiritual, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. E que ela venha viver o novo, o transbordar do Senhor, o rio de água viva sobre a vida dela, sobre a mente dela, sobre o coração dela, sobre os projetos dela. Uma vida totalmente abundante, sedenta da tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Teu amor jamais me deixa.
sua palavra. Obrigada pelo seu amor. Obrigada, Senhor, pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos entender quem Tu és em nós, Pai. Oh, Pai, continue manifestando a sua glória. Continue fazendo, Senhor, que o nosso coração seja totalmente dedicado a Ti. Que nenhum Deus seja maior do que o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Vou começar a chamar as formandas aqui. Cirlei Paulina. Esther Cadilli. Vem correndo, vem correndo. Alessandra Silva. Vocês estão meio feijão não, gente? Misericórdia. Paula Silva. Dona Cirlei, fica aqui em cima, pode ficar aqui. É para ficar aqui, pode ficar aqui. Márcia Pinheiro. Vamos ficando aqui. Cíntia Oliveira. Luana Noronha. Dorothy Alves. Sara Lemos. Sandra Souza. Kathleen Alves. Viviane Costa. Débora Ferraz. Amanda Firmo. Andréia Alves. Luciene Souza. Pamela Barroso. Gente, esse nome é muito difícil. Jéssica Mulich, é isso? É o nome, nossa, profético. Gleice Fernandes. Suelen Pereira. Luzeni Souza. Jenny Nascimento. Tailane Fonseca. Rose Kelly Paula. Ana Cláudia Anjos. Vai juntando aí, mulherada. Gente, é muita mulher, misericórdia. Marineide S. Mota. Lilian Barbosa. Eita glória, hein? Vamos lá. Gente, vocês são heroínas, viu? Foram 13 semanas sendo moldadas pelo Senhor. Acredito em tudo aquilo que foi derramado sobre a vida de vocês, porque nenhuma palavra foi em vão. Toda palavra declarada foram palavras do Espírito Santo de Deus para a vida de cada uma de vocês. Lembre que vocês têm uma identidade que é firmada na rocha, que é Cristo Jesus. E vocês têm um poder. Só vocês têm o poder
destruir isso. Entenda uma coisa. Antes mesmo de vocês nascerem, existia um plano e um propósito do Senhor para a vida de cada uma de vocês. Deus não erra. Ele não é pai que erra. Ele é pai que nos ama incondicionalmente, mesmo nós não merecendo. Que vocês possam sair daqui e que vocês possam derramar na vida de outras pessoas. Que vocês entendam o chamado que vocês têm, porque todas vocês têm um chamado da parte de Deus, mas precisam se posicionar. Precisam se posicionar diante do Senhor. Não é diante de homens, não é diante de uma sociedade, é diante do Senhor. Se eu perguntar para você hoje, Lilian, uma palavra que o Senhor gerou nesse coração durante 13 semanas. Recomeço. Mari. Identidade. Ana Cláudia. A mesa cirúrgica. Mesa cirúrgica, gente. Rose. Perdão. Tailane. Cura. Jenny. Perdão. Suelen. Alinhamento. Grace. Transformação. Jéssica. Reconhecer. Pamela. Redenção. Luciene. Coragem. Andréia. Eu renasci. Amanda. Restauração. Débora. Vida. Viviane. Identidade. Kathleen. Lapidação. Sandra. Identidade. Sara. Posicionamento. Dorothy. Gratidão. Cíntia. Renascimento. Luana. Ativação. Márcia. Paula. Amado. Esté. Transformação. Alessandra. Família. Ei, Glória. Um quebrantamento, uma mudança sobrenatural. Aleluia. Passar pelo processo não é fácil. E muitas vezes nós não estamos preparadas para passar por ele. Mas é necessário. Para que ele cresça e nós possamos diminuir na presença dele. Para que nós realmente sejamos barro na mão do oleiro. Para que as impurezas sejam tiradas de cima de nós. Para que haja renascimento, renovo, transformação, cura, libertação. Quero chamar aqui a pastora Carla e a Lorena para ficar aqui, porque nós sabemos como foi esses 13 dias. Porque além dessas mulheres receberem, nós também recebemos. Nós aprendemos com cada uma delas, com cada história contada, com cada gemido, com cada lágrima, com cada transformação, com cada renúncia. E nada disso seria possível sem o Senhor. Porque é aquilo que a gente fala desde o princípio do curso, né? Nós somos só uma pedrinha de tropeço básica no meio do caminho delas, né? Uma pedra de tropeço boa, gente. Vai lá, é ou não é, gente? Uma pedra de tropeço boa. E eu quero agradecer a pastora Carla e a Lorena por ter aceitado esse desafio.
Sei que tem muitas aqui que quando dividiu as turmas, né, gente? Vamos falar sério. Ai, eu não tô com fulano. Ai, eu não tô com ciclano. Ai, eu queria estar com fulano. A pastora dividiu todo mundo, ninguém ficou nas panelinhas, ninguém ficou em nada. Foi estratégico. Né? Lô, conta um pouquinho para nós aí, esse tempo de experiência. Foi a primeira turma da Lorena, gente. Foi uma experiência, semana após semana, foi uma batalha na minha mente. Eu falava com as pastoras, porque tá do lado das pastoras. É assim, eu via as turmas saindo e eu olhava para as meninas e literalmente a pastora Gisela, numa das primeiras aulas, ela falou comigo assim que aula após aula o Espírito Santo nos molda ainda mais. E aula após aula eu ministrando para elas, o Senhor ministrava no meu coração e o Senhor falando com elas, e o Senhor falava comigo, e elas comentavam as coisas, e o Senhor comentava comigo, e matéria após matéria, a gente vive a matéria com elas. Deus trata o nosso caráter junto com o delas. Elas falam as coisas, e a gente fala, cara, eu preciso conhecer mais Jesus. Eu preciso ser mais apaixonada por Jesus. E semana após semana, conhecendo essas mulheres, e vendo o como Deus trabalha de maneira diferente na vida de cada uma, é lindo de ver. É lindo ver o quebrantamento, é lindo ver a entrega. E também é triste ver quando existem dificuldades que às vezes a gente não consegue ajudar, a gente não consegue estar ali para convencer. Mas a gente também aprendeu que no curso que a gente não convence ninguém, e é o Espírito Santo que convence. E o Espírito Santo convenceu cada uma delas e convenceu meu coração aula após aula. E é lindo ver, porque Deus sempre tem mais para fazer na vida de nós. Deus sempre tem algo mais extraordinário, tem sempre o mais profundo do Senhor. Não, eu. É difícil até falar, porque não é a primeira turma. E eu sempre falo com a pastora que o sim dela mudou destinos, a começar pelo meu. Cada abraço que ela me dava, ela nem sabia, ela estava me curando lá na outra igreja. E hoje eu vejo, me dá um abraço. Eu ficava com ela assim, me dá um abraço. Ela, vem cá menina, me dá um abraço, o tempo todo. E hoje eu entendo o sentido desse abraço. O abraço dela me curou, me mostrou o amor de Deus, sem ela perceber. E hoje, dirigindo mais uma turma ao lado dela e da Lorena, eu só posso agradecer a Deus, porque é um privilégio servir ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sem o Espírito Santo, sem o fogo que queima, sem o azeite, porque isso tem que nos levar. Antes de ministrar, nós temos que estudar, então isso nos impulsiona a buscar cada vez. Porque eu só posso falar o que o coração está cheio. E o sim da pastora mudou o meu destino. Mudou, eu me posicionei e hoje, para a honra e glória do Senhor, essas mulheres vão viver um novo de Deus. Vão viver o quebrantar do Espírito Santo. Vidas foram renovadas, casamentos foram reconstruídos, negócios foram iniciados. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Vocês não têm ideia do que Deus fez e fará quando uma mulher de Deus se posiciona. O meu conselho para vocês é, se matricule o quanto rápido, assim que abrir as inscrições. Porque o sobrenatural acontece no natural aqui no curso de Mulheres de Honra. Olha só uma coisa, eu vou pedir vocês para abrir um pouquinho aí, que tem um vídeo aí, ó. Vamos lá, abre, chega um pouquinho mais para cá, vai, para o pessoal poder ver também. Pode soltar o vídeo aí, por favor. Espera aí que tá sem som. Espera aí. Espera aí, gente. Oi meninas, bom, como vocês sabem, né, eu tô aqui no hospital, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês.
Hoje é a nossa formatura. Eu queria muito estar aí com você, mas eu estou aqui cuidando da minha mãezinha e queria dizer para vocês, continuem firmes, continuem na fé, porque foi isso que nós aprendemos nas aulas. Mesmo eu estando aqui distante, eu estou assistindo vocês agora, tá bem? Estou assistindo, estou mandando muita energia positiva. Eu sei do carinho que vocês têm por mim. Eu queria poder retribuir da mesma maneira, mandando essa mensagem aqui para vocês. Pastora Gisela, pastora Carla, Lorena, que Deus continue abençoando e usando muito vocês, porque eu só estou firme aqui porque eu tenho vocês e eu sei que vocês estão aí firmes também em oração por mim e pela minha mãe. Deus abençoe. Nós queremos também deixar aqui nosso... Pode juntar de novo, meninas. Para a Thalia, que teve bebê ontem, que não pôde estar cá. E Tatá, também está com a avó dela no Brasil, né? E falta mais uma. A Lu, né? Que estava provavelmente trabalhando também hoje, né? Que não pôde vir. Né? Porque essas coisas, infelizmente, acontecem, né, gente? Às vezes as pessoas têm que trabalhar e não podem faltar o trabalho porque não conseguem folga, tá bom? Bom, alguém quer falar alguma coisa, gente? Gente! Eu seguro até o microfone com o maior prazer. Agradecer primeiramente a Deus e as pastoras que me ajudaram muito. E esse curso foi uma cura para mim, que eu estava lutando com depressão. E no dia da aula da oração, a pastora me mandou embora e eu peguei e falei que não ia. Fiquei muito brava com ela. Eu cheguei a sair sem destino da igreja, mas depois eu voltei e falei, não, eu vou ficar na igreja e eu vou ficar na aula de oração. E naquela aula eu fui curada. Em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja para o Senhor, papai. Gente, ela não fala nada. Ela está falando que é um milagre, tá? Então, alguém mais quer falar, gente? Quer? Gente, aproveita agora. O Senhor restaurou o meu lar. Muitas das vezes nós pensamos que já estamos na forma do Senhor, mas tem muitas coisas que precisam ser moldadas. E o Espírito Santo, ele nos cura a todo momento, nos transforma. E existiam muitas coisas dentro de mim. Eu achava que eu era super submissa, nossa. E o Senhor me mostrou que existiam algumas coisas, através da pastora Gisela, enfim, de tudo que aconteceu no curso, que eu precisava melhorar em muitos aspectos. E nós, mulheres, muitas das vezes, culpamos muito os nossos maridos por muitas coisas. Esquecemos de olhar para dentro de nós e olhar aquilo que nós temos que melhorar também para gerar uma harmonia no lar. Então, o que eu tenho a dizer é que o Senhor restaurou o meu lar. Amém? Se o seu casamento está abalado, se você vê que, de repente, acha que nos seus olhos naturais que não tem mais jeito, o Senhor pode restaurar o seu casamento, o Senhor pode te transformar de dentro para fora. Então, faz o curso que você vai ver só, é só vitória. Isso aí! Mais alguém quer falar, gente? Hã? Aproveita. Gente, quando eu comecei o curso, eu comecei totalmente destruída, né? Assim, em relação à família, né? No meu casamento. E eu não tinha mais esperança de nada, né? E, de repente, falar, marca um gabinete. Fui pro gabinete com a pastora. E chegou lá, eu conversei, né, sobre o que estava acontecendo e ela me deu algumas direções. E eu obedeci, né, aquilo que o Senhor usou ela para falar comigo. E o meu marido trabalhava fora, né, durante uns 4 anos, trabalhando em obra e tal. E o nosso casamento estava praticamente já terminando. E eu falei com ele, eu quero o divórcio, porque a nossa vida não está boa, não dá para viver dessa forma. Eu sou uma mulher honrada, eu reconheci que eu tenho uma identidade no Senhor. E aconteceu que, resumo,
ele voltou para casa e nós estamos, né, lutando. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas através do posicionamento que eu tive. E eu te agradeço, pastor, e a senhora está sabendo agora. Gente, Deus é lindo, não é? Uma mulher posicionada diante do Senhor, milagres acontecem. Porque Ele é poderoso. E nós precisamos entendendo que só o poder de Deus é capaz de fazer isso. E Ele é com cada uma de vocês, meninas. Amém, gente? Amém. Alguém quer falar mais? Fale agora que elas para sempre. Olha. Oh, meu Deus do céu. Meu bebê reborn vai falar. Gente, é o maior barato, porque elas apelidaram ela de meu bebê reborn, entendeu? Porque ela é pequenininha e toda vez que ela vem na minha braço assim. Aí como que é o nome do macaquinho? Macaquinho, é da nossa época. Qual é o macaquinho? É o fofolete, né? É o fofolete, que é fofolete. Lembra aquele macaquinho, aquele bichinho que ficava na camisa assim, antigamente? Não entrega a idade não, gente. Não entrega a idade não. Eu seguro. Bom, primeiramente eu quero agradecer a pastora Josileide. Porque há um ano atrás, antes eu estava toda largada, vinha na igreja quando queria, achava que não precisava o suficiente. Um dia eu mandei uma mensagem e pedi para conversar. Porque eu estava muito triste. E a minha vida começou a transformar a partir dela. Foi naquele dia que ela me deu uns puxões de orelha, que ela me falou coisas que meu coração precisava ouvir. E aí um dia a pastora estava aí falando do curso, passou, vai ter curso de mulheres. Aí meu marido, faz. E eu, não. Aí eu lembrei da pastora. Falei, não, a pastora Josileide falou umas coisinhas, vou lá e faço. E foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Porque eu estava sozinha. Não sei se depressão, mas eu não queria mais ficar com ninguém, perto de ninguém, queria me isolar. E Deus me deu essa pastora maravilhosa também, que eu amo muito, que eu meu bebê reborn, de brincadeira, mas é. Que eu quero que ela puxe a minha orelha sempre, não só no curso, viu? Pode, quando eu... Pode deixar que eu puxo. Quero agradecer pelas meninas também, que eu amo a vida delas. E que eu renasci nesse curso. Mesmo que o meu processo está começando agora. Eu sei que é agora que está começando. Até servindo ela tá, gente. Eu sei que é agora, mas eu quero agradecer a vida da senhora, a vida da Sandra, a vida da pastora Josileide e a vida da Manu também, que eu estou apaixonada por ela. Ó, por isso que é meu bebê reborn aqui, ó. Brincadeira à parte, né? Eu amo a senhora. Eu também te amo, minha filha. Vou te dar muito na cabeça ainda. Obrigada por tudo. Você é um barato, você é uma figura. Gente, também a hora que eu não falava nada. Nada. Vocês saíram tudo da casinha. Tem alguém mais que quer falar? Anda cá. Aqui, olha só. A belezura. Fala, Cíntia. Uma vez eu disse assim a Deus, Senhor, me dê amigos, porque eu trabalho em casa, tenho uma vida um pouco solitária. Então eu pedia muito a Deus, Senhor, me dê amigos, amigos que venham de Ti, que preencham a minha vida. E Deus me deu essas meninas maravilhosas. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus pela vida delas, pela vida da pastora Carla, incrível. Quando eu entrei no curso, para já eu tinha 30 quilos a mais. Fiz a redução do estômago. Tô gata, fala a verdade. Maravilhosa, vai ficar mais maravilhosa ainda. Bem, a verdade é que eu vinha com a minha autoestima muito destruída, né? E
não sabia o que ia fazer da minha vida, meu marido passando por problemas no trabalho, e eu teve a possibilidade da gente abrir um negócio. E eu dividi com as meninas, com a pastora no curso, e esse povo me deu tanta força. Gente, eu não sabia de onde ia arranjar dinheiro. Deus, na quarta-feira nós inauguramos, numa noite de louvor e adoração. E eu quero dizer que eu realmente sou uma nova mulher. Eu me sinto cheia de força, cheia de coragem, de boa disposição. Sinto que Deus está transformando a minha vida, a vida da minha família. Hoje o meu marido foi para o futebol com os homens da igreja. Ele que não gostava de pastor. Super mal-humorado, gente. O homem... Corta essa parte. Deus está renovando a vida dele. O ambiente na minha casa é outro ambiente. A nossa vida está se transformando. E eu quero muito honrar a Deus e glorificar o nome dEle. E eu sei que isso não é por mim. Eu não saberia fazer. Mas Deus seja louvado. E eu quero dizer muitíssimo obrigada, pastoras, que eu sei que vocês estão orando por a gente, intercedendo, guiando os nossos caminhos. Isso é muito bom. Eu quero deixar um beijinho para a pastora Josileide, do Educar e Aprender, e Proteger, mas também aprende. A gente começou no ministério, eu sei que a gente deu uma bola fora, mas a gente não vai sair, vamos continuar, e eu quero que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Alguém quer mais falar? Último agora, hein? Tem mais alguém? Saiu de trás das malhadas. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente. E eu queria agradecer às pastoras, Lorena. Queria agradecer meu marido, que está hoje ter servido aqui no altar conosco também hoje. E eu queria deixar um conselho para você, mulher. Às vezes nós passamos por situações na nossa infância ou juventude, e nós chegamos na nossa vida adulta agora, e a gente acha que está tudo bem. E quando nós começamos o curso, o Senhor vai desentulhando lá do nosso coração, da nossa alma, e a gente vai vendo que precisa ser curadas, restauradas, e Ele vem mostrando para nós qual é a nossa real identidade. E quando eu fiquei muito ansiosa para fazer o curso, eu queria, mas eu não queria sozinha. E aí o meu conselho agora é para você que é líder de GC. Eu queria agradecer as minhas meninas que vieram comigo. Sou eu e mais 8. Obrigada por vocês deixarem o Senhor Jesus fazer no coração e na vida de cada uma. Viu? Obrigada por tudo. O Senhor continua nos abençoando, restaurando. Nós fizemos a aula teórica e agora a gente está fazendo a aula prática já. Estamos rompendo em fé. E vamos romper muito mais em nome de Jesus. Amém, gente? Pastora, quando é que vai ter o próximo curso? Breve virá, soberano em poder, breve virá. Vocês têm fé, gente? Vocês creem que Deus faz milagre? Vocês creem que Deus cura, que Ele liberta, que Ele salva? Então comece a orar mais, que breve vocês vão ter novidade de quando vai começar o curso, porque agora nós vamos de férias, né? Porque nós precisamos de férias, porque os nossos lombos, eles ardem, né? Não é verdade? Vem pra cá, vocês três. Eu quero que vocês fiquem de pé. E nós vamos orar para terminar esse culto.
sabendo que tudo é para honra e glória e louvor do nome de Jesus. Cada transformação, tudo que cada uma dessas mulheres passaram e viveram, foi porque elas tomaram uma decisão: obedecer. E a obediência gera bênção. Obediência gera cuidado de Deus. Obediência gera cura. Obediência gera libertação. Obediência gera refrigério. Obediência gera reconstrução. Porque Deus, Ele é fiel. Aqui não tem ninguém 100% curada. Porque nós não somos. Até a volta de Jesus, nós continuamos num processo, dia a dia, de busca daquilo que o Senhor precisa fazer em nós. Então nós precisamos entender que é só o começo. É só o começo daquilo que Deus determinou para cada uma delas. E espero que você esteja na próxima turma. E não adianta querer desistir não, que eu não deixo não, tá? Não adianta. Eu sei que Deus, Ele vai continuar operando. Primeiramente nas nossas vidas. E depois na vida de quem é que Ele necessita. Nós precisamos entender o chamado de Deus para nós. E talvez o seu chamado não seja pregar a palavra, ou cantar, mas talvez o seu chamado esteja dentro da sua casa, no seu trabalho, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Existe um lugar para todos dentro da igreja de Cristo, mas existe, por trás dessas 4 paredes, um lugar que nós precisamos buscar, primeiramente em Deus, e depois que a nossa vida seja um testemunho vivo para a vida daqueles que precisam conhecer a Deus. Mulher, lembre de uma coisa: você é importante para Deus. Não subestime o amor dele por você, mas Ele que quer você transformada. Ele quer você disposta a mudar a identidade que o mundo tentou colocar dentro de você e te dar a identidade que Ele estabeleceu para você. Porque o mundo muitas vezes tenta nos roubar, mas Deus, antes mesmo de nascer, Ele disse que Ele te formou desde o ventre da sua mãe. E todos os seus dias estão contados. Então, Ele é o dono dos teus dias. E que você tenha esse entendimento, que é Ele que faz. Se não fosse por Ele, nós estaríamos perdidos. Graças ao amor de Deus por nós, em ter entregado o teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Ele morreu por mim, por você. E talvez para você hoje, você fala assim: não tem jeito. Tem sim. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então entregue a sua vida para Jesus de uma forma que você nunca entregou. Que a partir de hoje você não seja uma crente de banco. Você que seja uma crente de oração, porque o Senhor chamou todos nós para orar. Uma crente de intercessão, porque o Senhor chamou todos nós para intercedermos.
intimidade com o Senhor. Sem intimidade, nós não veremos a Deus, não ouviremos a voz dEle. Obedeça, mesmo que esteja difícil. Oh, quantas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes. Vocês acham que porque nós temos um PRA aqui na frente do nome, não acontece conosco? Acontece. E ainda será cobrado dobrado de nós. Mas há um preço a ser pago. Há um sacrifício que foi feito na cruz. E nós precisamos lembrar desse sacrifício. Nunca esquecer disso. Você tem um chamado da parte de Deus. Então se permita ser transformado para derramar naqueles que necessitam. Amém? Levante suas mãos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada primeiramente a cada mulher que aqui está, Senhor. Senhor, continue fazendo sobre a vida delas, sobre a casa, sobre a família, sobre os teus filhos, aquelas que têm filhos, Senhor. Continue gerando no coração das suas filhas o desejo e a vontade de seguir a Ti verdadeiramente, incondicionalmente. Que a casa das suas filhas possam ser chamada casa de oração. Que elas possam, Senhor, entender a submissão primeiramente da parte do Senhor para a vida delas. E depois cada mulher casada, que elas possam continuar fazendo a sua boa obra na vida da sua família. Para as mulheres solteiras, que elas possam viver perdidamente o amor de Jesus Cristo sobre a vida delas. E que elas possam permanecer firmes na fé, na esperança, em santidade, esperando aquilo que o Senhor tem para a vida delas. É aquilo que nós te pedimos, Senhor, e que elas possam exercer o amor de Deus o Pai sobre a vida delas. Pai, nos leva para casa, para o conforto dos nossos lares, e que nós possamos ter uma noite abençoada, conforme a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem se manifestado e continua se manifestado. E que nós possamos ter a sensibilidade de continuar te buscando e ouvindo a sua voz e obedecendo a tua palavra. É aquilo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. E não esqueça, amanhã tem culto, hein? Não esquece não, senão o pastor João cata nas orelhas da nossa. E você que está em casa, que bom ter você aqui conosco. Olha, a próxima vez eu te espero aqui no culto Shine. Deus tem sempre uma porção do amor dele para transformar as nossas vidas. Então eu te espero. E não se esqueça, amanhã nós temos culto às 8h30 da manhã, às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, desculpa, e às 19 horas com um grande culto de batismo. Deus abençoe você. Tchau.